terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Nós vamos abordar um conteúdo lá do livro de artes, das páginas 34 e 35, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa aula, feche seus olhos e imagine, pense quais são os tipos de sons que você tem no seu ambiente da sua casa, onde você está. Pode ser o som da máquina de lavar, pode ser o som de alguém falando junto com você, pode ser o som de alguém tomando banho e a água do chuveiro caindo. Esses e muitos outros sons podem estar acontecendo nesse momento. E se você prestar atenção, o som está em todos os lugares, sejam eles na natureza, em máquinas ou também presente no nosso próprio corpo humano, tá bom? E essa educação do seu ouvido, de você parar para escutar o som que está à sua volta, é muito importante para o seu desenvolvimento musical. Todos os sons, todos os tipos de sons, mesmo eles não sendo musicais, eles têm 4 propriedades que sempre devemos nos atentar. A primeira propriedade é a altura, a segunda é a duração, a terceira é a intensidade e a quarta é o timbre. Na altura do som, nós podemos encontrar os sons mais graves e os sons mais agudos. Trouxe aqui esses dois instrumentos para você entender um pouquinho a diferença entre eles. Esse som, ele seria agudo ou grave, o som do sino? E o som do tambor? Seria agudo ou grave? Quem falou que o sino é agudo, acertou. E quem falou que o tambor é grave, acertou. Na propriedade de duração, nós podemos determinar se esse som ele é mais longo ou se esse som é um pouquinho mais curto. Vamos pegar como exemplo o teclado. Esse som é longo ou é curto? E esse som? Muito bem, se você falou que o último som é curto, você acertou. Se esse som é o longo, você acertou também. O timbre é o que chamamos de característica da fonte sonora, ou seja, o que é que está produzindo esse som. Vamos pegar, por exemplo, a flauta doce e o teclado. Na flauta doce, se eu fizer a nota dó, sairá assim. Já no teclado, se eu fizer a nota dó, sairá assim. Agora, qual é a diferença desses dois sons? A diferença é que o som da flauta sairá com a característica da flauta, ou seja, um som com A. Já com o teclado, nós vamos entender que o som está sendo produzido com mecanismos do teclado. Então, você vai saber diferenciar se esse dó é da flauta ou do teclado, porque se for o dó da flauta, você entenderá que esse é o som da flauta. Se for do teclado, você entenderá que esse som é do teclado. Então, esse é o timbre, é o que vai caracterizar que tipo de som é esse, da onde que está saindo essa fonte sonora. A intensidade do som, ela está relacionada à amplitude da onda sonora. Então, nesse caso, quanto maior a amplitude da onda sonora, mais intensa e mais forte é o som. Agora, se for menor essa amplitude da onda, menor e menos intenso vai ser o som, ou seja, vai ser mais suave. Então, você pode perceber aí nessas duas imagens a amplitude do som. Quanto maior, será mais forte. Quanto menor, será mais fraco, ok? E aí, como você está percebendo, é possível que esse mesmo som seja forte ou seja fraco. Por exemplo, se eu gritar aqui, se eu falar mais alto, você vai entender que eu utilizei uma força maior para poder produzir o som. Então, a amplitude que eu precisei para poder produzir esse som, ela também será maior. Então, a onda desse som será maior. Mas se eu falar bem baixinho, cochichando, logo, essa amplitude que eu utilizei para poder falar com você, a força que eu precisei fazer para falar com você baixinho, bem baixinho, é menor. Então, você entendeu um pouquinho sobre essa intensidade. Quanto mais forte esse som precisa ter, né? Quanto mais força ele precisa ter para poder ser produzido, mais, né, ondas ele vai ter.
de amplitude. Agora, quanto menos eu falar, quanto menos força eu precisar para poder conseguir produzir esse som, menos ondas eu vou precisar produzir também para poder ter esse som. Mas enfim, o que é o som? O som é o ar se movendo. Alguma fonte sonora vai fazer o ar vibrar. E essa vibração vai chegar aos seus ouvidos e depois ao seu cérebro. E o seu cérebro vai identificar se aquela vibração é ou não um som. Então, por isso, quando você for entender, se alguém perguntar para você o que é o som nada mais é do que a vibração. Nesse momento, você vai assistir a um vídeo muito interessante sobre um instrumento musical chamado tímpano. E vocês vão escutar a emissão desse instrumento, nada mais, nada menos, pelo percussionista da maior orquestra que temos no nosso país, que é a Orquestra Brasileira, tá bom? Então fique aí com esse vídeo. O que é isso? Isso é um instrumento de percussão chamado de tímpanos. Isso aqui é um tímpano, 2 tímpanos, 3 tímpanos. Parece um tambor. Mas ele não é um tambor comum, porque ele pode ser afinado. Porque ele tem um pedal que afrouxa ou então prende mais a pele dele, fazendo com que o seu som fique mais gordo, mais grave ou então mais fino, mais agudo. Como se chama esse pauzinho? Baqueta macia, baqueta dura. Macia? Dura? Que legal! Quem toca tímpano é o quê? Quem toca tímpano é o timpanista. O que é isso? Isso é um instrumento de percussão chamado de tímpanos. Como faz para tocar? Os tímpanos são tocados com baquetas de cabo de madeira e uma ponta de feltro. Parece um tum-tum do coração. Agora eu vou tentar imitar para vocês o som de um coração humano, que é, acima de tudo, uma percussão. Tum-tum. Que legal! Dá para tocar com a mão? A gente também pode tirar outros sons do tímpano, por exemplo, utilizando o cabo de madeira das baquetas. Mais rápido. Agora bem alegre. Parece um samba, que legal! Eu também posso fazer um som fino, através do pedal. Eu vou esticar a pele e o som vai ficar mais fino. Meu nome é Lourenço Dias de Vasconcelos, tenho 19 anos. Eu sou percussionista e toco tímpanos na Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Palmas para o tímpano. Obrigado. Depois de assistir esse vídeo sobre o tímpano, você pode perceber as variações que um único instrumento pode ter para poder produzir um som, não é mesmo? E agora, analisando essa imagem, vamos primeiro entender um pouquinho o que essa imagem tem de elementos. Vamos perceber o rosto dessa pessoa, se está triste ou se está feliz. Quais são os instrumentos que temos nessa imagem? Um tímpano. E também temos as baquetas que essa pessoa vai utilizar para poder tocar esse tímpano. Temos também 2 caixas de som e um microfone. Então ele está numa apresentação, né? Porque ele está em cima de um palco. Então vamos responder as seguintes perguntas. Que instrumento o músico da imagem está tocando? Qual é o instrumento que ele está tocando? Nós já aprendemos sobre ele, hein? É o tímpano. E o que você acha, que música que ele está tocando? Você acha que está triste ou está feliz, está alegre? Você pode me responder lá no fórum, tá bom? E agora imagine a altura e o ritmo da música. O som é alto ou baixo? A música é lenta ou é rápida? O que você pensa que ele está tocando? Quero saber.
E você gostaria de assistir um espetáculo musical? Por que você gostaria de assistir? Você já foi em uma apresentação musical? Então você me responda lá no fórum, vou ficar esperando o seu contato, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo bem grande para vocês.